Recording, desculpa. Let's- Bom, vamos começar então o bate-papo de hoje, né, pessoal? Eu vi que tem algumas pessoas que é a primeira vez que está vindo, né? Sejam todos bem-vindos aí participar com a gente. Só para vocês ficarem por dentro da coisa, né? Eu tenho a clínica aqui, a gente tem um espaço até que grande, e de 15 em 15 dias eu recebo os alunos da pós, de graduação, né? Analistas já formados que estão aí no trabalho para a gente fazer um bate-papo, né? E de tempos em tempos eu trago convidados. Então já veio a Fernanda Samico, Jorge Cesarino, Marco Antônio Coutinho Jorge, tem Paulo Bier falando sobre psicanálise e ciência, né? Hoje o convidado sou eu, então por isso que tem pouca gente, né? Mas até que deu bastante gente aqui. O povo tá enjoado da minha cara, eu entendo, mas fazer o quê, né? É o que tem para hoje. Ó, pessoal, eu acho que vocês estão me ouvindo bem aí no vídeo? Sim? Sim? Ótimo. É, deixa eu colocar aqui. Aí. Bom, antes de começar, eu gostaria de saber quem aqui atende, quem não atende. Levanta a mão quem já atende, quem faz um trabalho clínico, já, né? Vocês fazem também, mais ou menos. Aí no online, quem aí atende? Fábio atende, Mineia, Hudson, Não, não. Vou Alina. começar agora esse Tá. semestre. Desculpa. Esse é um ponto extremamente importante, né? Porque existe uma diferença significativa entre aquilo que é vendido para a gente como o que deveria ser feito e aquilo que acontece na clínica, né? E é gritante a diferença. Por exemplo, quando eu comecei, não tinha aplicativo de terapia, inteligência artificial não existia, né? Só nos telefones da Apple, que eu descobri depois, né, que a Apple já tinha inteligência artificial, mas não era divulgado. Hum. O trabalho, a gente mandava imprimir cartões. Vocês que atendem aqui já mandaram imprimir cartão? Já. A maior besteira que eu fiz na minha vida foi imprimir cartão. Porque, assim, ia 2.000 cartão que eu imprimia, 500 era só para família. Os outros 500 ficavam dentro da gaveta, assim, perdido, né? Era cartão para a cidade inteira e não vinha paciente, né? É, E gastava uma grana, né? Porque você tinha que fazer o design, você tinha que imprimir, às vezes imprimia num papel ruim, e aí o papel bom era mais caro, mas aí você é recém-formado, você não tem dinheiro para pagar o mais caro. Aí você fica aquele negócio, né? Puta, faço uma coisa mais ou menos, ou sei lá, eu ia falar um termo aqui agora, mas tem muita gente nova, então eu vou evitar de falar isso. Como é que eu vou fazer para conseguir dinheiro, né? Então, imaginem vocês aí o que vocês vão fazer. Porque, assim, já que você vai fazer um trabalho legal, pô, que seja um trabalho legal, né? Eu vendia, o que eu vendia? Eu vendia. Eu fui trabalhar numa loja de roupa aqui em Londrina, né? Comecei a vender roupa, fui garçom, tudo isso para mandar fazer o cartãozinho, né? Para pagar o divã, né, as poltronas, assim, para, né, ter alguma condição financeira de poder sustentar a clínica. Fato é que lá no comecinho, 2010, 2011, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava com a conta do banco bloqueada, negativada, né? E, tipo, bloqueada mesmo, assim, não saía R$ 1 de lá. Na época, R$ 1 ainda você comprava uma paçoquinha e mais uma Coca-Cola. R$ 2 era dinheiro. Aí também eu saí, o meu cartão de crédito ficou estourado, não tinha cheque, tava assim o caos, né? Tinha 3 pacientes, 3. E lá eu já comecei a entender algumas coisas. Um paciente meu era um psicótico que tinha vindo comigo da UEL, né? E ele, às vezes ele andava, eu acho que dava, sei lá, 4, 5 quilômetros da UEL até a minha clínica. Ele vinha a pé.
né? Porque ele não tinha dinheiro para pagar o passe da UEL para a clínica, da clínica para casa dele de volta. E uma vez esse cara, né? Ele veio da UEL e disse para mim assim: não, eu vou voltar a pé. Eu falei: por que voltar a pé, né? Você não tem o passe? Ele falou: eu comprei cigarro. Eu falei: cara, não, toma aqui o dinheiro, né? Pra você voltar de ônibus. E pra você voltar também, né? Amanhã, porque ele fazia 2, 3 vezes por semana comigo. Isso cai num ponto, acho que principal do nosso trabalho, né? O analista pagando o paciente vir fazer análise, né? O que a gente escuta por aí nas redes sociais é o contrário, né? Ou seja, você deve cobrar o mais caro possível para valorizar o seu passe, não é? Não é isso que a gente escuta? Tem agenda lotada, agenda cheia. Bom, parabéns para quem faz isso e aguenta mais de um mês, assim. Eu acho que na minha experiência, e se eu tiver enganado com vocês, eu acho que com vocês também deve ser mais ou menos próximo a isso, né? Tem pacientes que vão pagar R$ 100, R$ 200, R$ 500, tem paciente que paga 50, 30, 25, não é? Ou não? É todo mundo assim, só o filé, só a nata. Não é assim que funciona na realidade. Tem alguns cursos de psicanálise que, inclusive, a gente sabe que é porcaria que não presta, justamente porque já começa dando aula assim. Primeira aula que você entra, o cara põe no quadro lá quanto de dinheiro você pode fazer sendo psicanalista. Já viram isso acontecer? Já? Eu fiquei sabendo aqui em Londrina de dois cursos assim de escolas de formação, né? E aí o cara colocava lá uma média de R$ 100 por paciente, 20 pacientes por semana, é isso aqui que você consegue. Ótimo. 20 pacientes por semana? Olha, eu acho que eu demorei 5 anos para começar a ter 20 pacientes por semana. E mais 5 para cobrar 100 de todos eles. Assim, que sabe, isso ninguém fala, né? Que é tempo, que exige uma dedicação, que tem que ter um investimento. Não é uma coisa assim, tipo, não, abre a tua clínica. Não, por menos de R$ 100 eu não trabalho. Não, beleza, se é uma escolha tua. Quanto você paga na tua análise? 75. Pera, tem alguma coisa errada aí? Né? Ah, eu estava lá com a Samiko e com a Josiane Orvatici no Rio de Janeiro. A gente foi dar aula lá na pós do ESP, né, no Rio, e se encontrou lá. Gente, sempre que eu encontro com a Samiko, a gente fica bêbado. É impressionante, assim. Tem alguma coisa naquela mulher que não dá para chegar perto. Aí, e o marido dela não bebe, né? Aí ele vai acompanhando a gente com um chazinho, com água. Eu acho o máximo isso. E aí a gente estava lá tomando todas, eu, ela e a Josi. A gente abriu uma live, né, no Instagram. Não sei se alguém de vocês chegou a ver. Isso faz tempo. Ninguém? Ainda bem. Ainda bem. A gente abriu a live e aí falaram de dinheiro. Aí eu falei, eu cobro, sei lá, eu tenho um preço que eu gosto de cobrar, é aquilo que eu recebo, né? Porque, bom, por uma série de questões, né? Mas isso ficou na minha cabeça. Depois a gente fechou a live e tudo, né? Foi lá pra praia e foi beber mais, óbvio. Tinha acabado o dinheiro para pagar vinho no hotel e a gente falou, vamos tomar cerveja. Aí a gente foi lá tomar cerveja no quiosquinho lá no Rio, na Barra da Tijuca, lindo, lindo, lugar maravilhoso. Dava pra ver nada, porque é um mar, assim, mas é muito bonito. E aí eu perguntei pra elas, falei, meninas, como é que vocês fazem? Grana, vamos falar de grana. Porque, pô, a gente fala disso, né? Aí uma delas falou assim, não, comigo você acorda um preço, né? E segue esse preço o trabalho todo. Aí falei assim, eu troquei, né? Acho que é por isso que as pessoas acabam não gostando de mim, porque eu levanto questões tão idiotas
que aí o pessoal fica meio assim, nossa, nada a ver. Aí eu perguntei, e se a pessoa fica desempregada por causa de um ato analítico? Vocês sabem que isso pode acontecer, né? A psicanálise não trabalha para o bem-estar da pessoa, ela trabalha em direção ao desejo. Tá? Aí tem a ver com a ética do nosso trabalho. E se a pessoa, de repente, sabe que ela está sendo usada, está sendo abusada, está sendo explorada mais do que aquilo que, né, seria de bom tom, está ficando doente, e aí ela resolve pedir as contas e sair sem R$ 1. CLT, né? Se você pede as contas, você não tem direito a FGTS, acho que um monte de coisa lá, né, que não tem. Acho que agora a FGTS mudou. Mas assim, eu falei, cara, vocês mandam o paciente embora? A Samir falou, de jeito, né? De jeito, né? Eu falei, porque é efeito da análise. Entendem isso? É efeito de um trabalho de análise. Não quer dizer que a pessoa foi embora porque a análise está uma bosta. Porque, veja, em outros modelos de tratamento, o João pode falar melhor aqui, tá? A gente vai tentar adequar, né, o paciente à sociedade. Tô brincando, tá, cara? Tipo, tô ligado que não tem nada a ver. Mas a gente vai tentar adequar o paciente, a TCC faz isso. E eu tenho provas, vocês vão ver na minha tese quando sair. Muitas provas. A gente tenta adequar o paciente dentro de uma suposta normalidade, né? Onde a cultura, a sociedade espera que aquele paciente deva agir assim ou assado. Inclusive, fica a dica para vocês. Eu prefiro 1000 vezes discutir caso com um analista do comportamento, tá? Com psiquiatra, com médico que trabalha com AC, do que com TCC. Porque o AC tem uma psicopatologia própria, que nem é psicopatologia, né? Nem é pensado como psicopatologia em si. Agora, na TCC, tem uma psicopatologia baseada no DSM. Então, é meio que um para todo mundo, assim, sabe? Então, vai tentando enquadrar, vai tentando adequar, né? E nesses casos, o que a gente vê muito, inclusive, vocês podem ver dentro dos RH, são práticas da TCC sendo incorporadas para manter o funcionário, o colaborador, feliz e contente, quando na verdade o trabalho está acabando com a vida da pessoa. Já viram isso acontecer? Já? Tá bom, não é só eu que estou falando aqui. Mas não estou falando mal deles, não, tá, gente? É fato, realidade, né? Bom, e quando a gente trabalha com a psicanálise, então, não estou divagando, não. É bem nesse ponto que eu quero entrar com vocês também. A gente não sabe o que vai acontecer no percurso de um tratamento. Pode ser que a pessoa, sei lá, se divorcie, né? Saia de casa e não tenha mais absolutamente nada. Pode ser que a pessoa, sei lá, case. A gente nunca sabe o que é pior, né? Pode ser, não sei, que tenha filhos, que, sei lá, venda tudo e vá pra praia ser hippie. A gente não sabe o que vai acontecer no tratamento psicanalítico. A gente só sabe o quê? Que é necessário, né, ter um começo, meio e fim. E é aí que eu acho que muita gente faz cagada com a psicanálise. Como, por exemplo, será que o analista de fato sustenta um tratamento? Começo, meio e fim com seus pacientes? Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, que acredito que a maioria de vocês passou por isso, né? A pandemia, né? Quantos pacientes nossos não podiam pagar o tratamento ou não podiam pagar, né, aquilo que estavam acostumados a pagar por várias questões, né? Não porque perderam o emprego, mas às vezes porque a renda diminuiu, porque as coisas subiram, ficaram muito caras, né? Isolamento, tudo foi um caos, assim. E o que fizeram os nossos colegas que diziam que a sessão tinha que ser paga, né? Sessão após sessão, no dinheiro. Vocês já ouviram analistas assim? Eu tinha uma conversa com o pessoal da Escola Freudiana de Buenos Aires e um deles, né, falou assim para mim: não, a sessão ela tem o começo, meio e fim e o pagamento marca essa sessão e tem que ser em dinheiro.
Que caro, né? E a galerinha boa lá só cobra em dólar. É, minha gente, é até estranho, né? Tipo, psicanálise, Buenos Aires, Argentina, tudo quebrado e pagar em dólar analista. Mas tudo bem. A gente respeita os coleguinhas, embora não concorde, né? Agora, aconteceu a pandemia. Ninguém podia pagar em dinheiro. Lá também não tem Pix, né? Mas tinha transferência bancária. Esses caras recebiam como? Essa é a pergunta que o Ricardo Goldenberg fez para mim no primeiro seminário online que a gente fez pelo ESP. O Ricardo falou assim para mim: esse cara aí recebe o dinheiro, já que tem que pagar a sessão, a concessão, não sei o quê. Então, guardem essa informação. Por quê? Porque é importante a gente começar a separar o que é de uma realidade clínica, de uma cultura, de um tempo histórico, para aquilo que é um ideal, muitas vezes amparado em uma tradição que não tem o menor fundamento teórico. Uma tradição, como, por exemplo, a tradição dos lacanianos, né? Que a hora que o paciente vai abrir a carteira para dar US$ 100, o cara põe a mão na carteira e tira todo o dinheiro que a pessoa tem. Já ouviram isso acontecer? Já ouviram falar disso? Já? Não faz o menor sentido. E o pessoal faz porque diz que Lacan fazia. Tem uma colega nossa que estava aqui em Londrina recentemente, né? E ela faz formação lá na França, e ela disse que ainda é costume fazer isso por lá. Tá? Quanto você tem na tua carteira hoje? Você mente pro analista? Eu mentiria fácil. Assim. Tenho só meio euro aqui, ó. Outro meio, né? Então, o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês passa justamente por aí. O que é tradição e o que é realidade, né? No contexto de pandemia, ficou muito claro, muito evidente que a maioria das coisas que nós dizíamos se tratar de elementos de condição sine qua non para um tratamento psicanalítico, eles estavam, na verdade, amparados muito mais em uma tradição, tá? Do que, de fato, em teoria. Isso a gente pode passar para o presencial online, né? Ou divã, não divã. Podemos passar também para o dinheiro. Facilmente passar para o dinheiro. É... Alguém quer fazer uma pergunta, comentário? Quem veio achando que o Marco ia dar regrinha, ó, cobre 50, 6 meses aumenta para 200, né? E assim vai fazendo, já caiu do cavalo. E é nesse ponto aqui que eu queria chegar com vocês, a gente encerra essa parte da introdução, né? Ah, tomando como partida aquele paciente meu psicótico que não tinha dinheiro para comprar o cigarro ou para pagar o passe para voltar para casa, as questões da pandemia, né, que são questões sociais, culturais, né, de saúde, questões humanas, né, que estava aí para todo mundo, ou então as questões que concernem ao próprio percurso da análise pessoal de cada um. Fica a pergunta: qual é a função do dinheiro numa análise? Né? Vocês, quando vocês vão precificar o trabalho de vocês, vocês seguem a regrinha daqueles caras que falam: vem fazer o meu curso que eu vou ensinar você a viver de psicologia. Eu acho que até tem umas dicas boas. O pessoal apresenta planilha de Excel para você preencher. Acho que isso é legal, né? Vai dizer, ó, é melhor você ter uma MEI, né, uma empresa do que você atender por CPF.
porque na empresa você recolhe os impostos e você tem como justificar depois para comprar o teu apartamento quando você ganhar o teu primeiro milhão. Ainda não ganhei também o primeiro milhão. É porque eu gasto muito também. Senão eu acho que eu já tinha. Mas assim, todo mundo, né? Todo mundo. Ia ser fácil, né? Se a gente só ganhasse o dinheiro, tivesse roupa, comida, casa, os eunucos abanando, assim, né? Fácil, fácil. Ia viver de comer, dormir, comer e skincare. Fazer pilates, né? Yoga, ia ser uma maravilha. Mas, infelizmente, a gente tem que pagar essas contas também. O problema nosso nunca foi o dinheiro que a gente recebe, o problema foi os boletos que a gente faz, né? A gente faz os boletos, então tem que colocar isso na conta. Mas veja, é, eu não quero que vocês achem assim, o Marco tá falando mal da galera. Não, 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 não é isso. Eu acho que tem muita coisa que a gente aproveita. Mas quando a gente passa para a psicanálise, para o nosso contexto clínico, a coisa muda. Por exemplo, eu atendo médicos, e eu tinha um médico que me pagava lá, na época eu cobrava R$ 250 a sessão, tinha 3 pacientes que pagavam isso, né? Todos os outros 40, longe disso. Mas ele pagava, né? E aí chegou uma hora que ele falou, cara, eu tô sem R$ 1 na minha conta, porque teve um problema, ele me explicou o problema judicial da empresa, que foi que, que quebrou a empresa, e aí teve que entrar em recuperação judicial, aí teve foi assim um inferno na vida do cara. Então todo o dinheiro que entrava para ele, a justiça segurava, né? Então ele não tinha, tipo, tinha a grana na conta para ele fazer os pagamentos, mas ele não podia pagar porque só ia liberar quando, né? Eu entendi, falei, cara, com o que você pode pagar? Ele até brincou, ele falou, você está precisando fazer algum exame? Né? Depois a gente pode falar dessas trocas, né, na análise, se isso vale ou não vale como pagamento. Mas eu falei, não, fica tranquilo. Vamos fazer o trabalho, vamos continuar o trabalho, né? Ele já estava em um percurso comigo há um bom tempo, uns 2, 3 anos. Vamos continuar com o trabalho e na hora que você tiver condições, né, você volta a pagar. Uma vez eu contei essa história numa universidade que eu fui dar palestra justamente sobre ética da psicanálise, né? Ética do desejo. E uma colega falou assim, né? Mas você está falando de um médico, quero ver se você faz isso com um pobre. Aí a gente entra na questão do valor social. Será que existe valor social quando a gente trabalha com a psicanálise? Eu demorei muitos anos para entender uma fala do Jorge Cesarino. E ele falava todo mês que ele vinha para Londrina, ele falava: não cobra barato dos teus pacientes, cobre caro. Sempre cobre caro. Sempre. Fala, porra, como é que eu vou cobrar caro da faxineira, da coisa que me procura e tal? Aí um dia eu falei, Jorge, não dá para esse paciente pagar mais do que R$ 50. Aí ele olhou para mim e falou, Mar, é o máximo que o paciente pode pagar? Eu falei, pelo que ela disse, sim. Então ela está pagando muito caro. Aí eu entendi. Não é fazer os seus pacientes pagarem aquilo que você acha que é caro. Quem tem o meu livro já leu aquele Psicanálise Clínica Primeiros Passos, né? Na introdução lá eu trabalho com um poema de Bukowski, o Charles Bukowski, e mostra justamente isso, né? Até onde nós, enquanto analistas, estamos dispostos a sustentar o nosso desejo de que haja análise, né? Ou seja, para que haja análise é preciso que alguém se analise, mas nós também pagamos. Pagamos com o corpo, pagamos com a vida. Quem tem clínica aqui, principalmente no começo, isso é bem comum. Quantas vezes a gente não foi para casa depois de um dia de trabalho e não encheu a cara porque não estava suportando a angústia das coisas que a gente ouviu dos nossos pacientes?
não é? Eu enchi a cara, eu não sei o que que vocês fazem, ou faziam, ou farão, né? Ou vai pro bar, ou, puta, preciso sair hoje, preciso distrair, né? Ou, pelo amor de Deus, liga para analista, para analista. Eu sou desses também. Às vezes a coisa pega, eu falo, ó, preciso de mais um. Por quê? Porque a gente também está pagando. Tem um preço que a gente paga. E às vezes a gente esquece disso. O paciente paga com dinheiro. A gente paga saindo da cena, enquanto pessoas. A gente paga com o nosso eu, com o nosso ser. A gente paga com a nossa vida. Então, é, alguma questão, alguma. Podem perguntar, tá, gente? Abram o microfone aí, perguntem se quiserem. Aqui eu acho que está o coração da nossa proposta, né? Quando a gente fala que o paciente tem que pagar caro pela análise pessoal, será que nós pagamos caro pela nossa análise pessoal? Ou seja, o que nos custa a nossa análise pessoal? É só dinheiro? Né? Porque, assim, eu aprendi muita coisa nesses anos, quase 15 anos de clínica, né? Dando aula, supervisão e tal. Eu aprendi muita coisa. E hoje eu falo que pagar com dinheiro é o preço mais barato que a gente tem, né? E porque, ó, eu vou dar um exemplo para vocês, acho que vocês vão entender muito bem isso, assim, sem metáfora, sem nada, assim, sem analogia. Eu mudei de apartamento e compramos uma cama para minha filha. Aí veio a cama, veio as peças, veio a madeira. Aí eu falei, eu vou tirar uma manhã, eu vou montar essa porra. Chegou a noite, minha mulher viu a madeira rachada, as máquinas tudo lá, furadeira, parafusadeira elétrica, os parafusos. Porra, é essa? Eu falei, não, eu liguei pro cara, vinha amanhã, ele vai vir. Eu passei o dia inteiro, quebrei duas madeiras da cama dela e eu paguei pro cara. O cara, em 20 minutos, montou a cama. Paguei com prazer, assim, sabe? Tá aqui, ó. Me livrei desse negócio. E dinheiro é o mais barato para a gente pagar as coisas. Não, por acaso, pacientes obsessivos sofrem muito, né? Porque na hora de pagar alguma coisa mais cara, alguma coisa mais, né? Fica assim, vou, não vou, vai comprar alguma coisa, um carro, um apartamento, alguma coisa assim que, né? Que vai mexer na poupança para uma vida futura e nem sabe se vai morrer atropelado na hora que sair daqui. Também não estou falando gasta em tudo. Não, não é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Afinal, a psicanálise, como um bom esquema de pirâmide, né? Ela necessita que a gente tenha dinheiro para pagar os nossos analistas, para quem quer começar a psicanálise paga para gente e aí vai fazendo a- melhor que a Herbalife, a psicanálise. Não sei se vocês conhecem, a Herbalife é da minha época, não sei agora o que que é. Ainda é? Ainda é Herbalife? Renaudet? Renaudet. Ah, Renaudet é aquele cheirinho, né? Não é? Olha lá, tá, a consultora aqui, ó. Se vocês quiserem depois, Renaudet, é. A psicanálise é o melhor esquema de pirâmide que existe, né? Porque em Renaudet você troca depois, sei lá, você enjoa. Genese, estão falando aqui geonese, nem sei o nome.
Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão para falar? Eu, Marco, a Débora. É que você Débora, perguntou quanto custa a análise, né, pessoal? Eu acho que a não análise estou ouvindo, pessoal. Débora. Oi, não está me ouvindo? Espera aí, vocês estão ouvindo a Débora? Então, o problema é aqui, então. Espera aí. O problema é que eu sempre tenho. Débora, e agora? Fala alguma coisa. Bom, oi, falar do preço da análise pessoal. Eu Isso. acho que o preço, você mencionou antes, o quanto custa se a gente paga caro na nossa análise pessoal, enquanto querer ser psicanalista. Não tem preço, porque não é o preço que paga, é o sofrimento que você tem lá dentro de descobrir o algo além, entendeu? Então, assim, independente do preço que eu pagasse em termos de valor, o meu preço ali não é monetário, é além disso. E É. aí, por consequente, eu não posso pagar pouco também, porque se eu quero uma formação de qualidade, eu também não posso pagar R$ 50, R$ 75 a análise. Aí que tá, Débora. Eu acho complicado a gente falar assim, eu não posso pagar isso. Por quê? Né? Porque senão a gente cai no ponto da precificação e não no ponto do valor. É diferente. No meu livro Psicanálise Clínica, eu discuto justamente isso. Sim, O que vale para mim R$ 100 hoje é muito diferente do que vale do que R$ 100 para alguns dos meus pacientes que me pagam, sei lá, R$ 50 a sessão e é quase tipo 20% do salário deles no mês. sim, sim. Mas o que eu quis dizer só é que, assim, no sentido de custo pessoal, é quase que um custo imensurável, porque o que você, ali na análise pessoal, enquanto vir a ser analista, ela é muito mais complicada, mais complexa do que uma análise, né? Aquele ponto que você fala, chega e fala, não, agora vamos além, né? Então, o que eu quis dizer, assim, que esse preço não tem preço. E, por consequente, eu não posso Ah, também deixar de remunerar o profissional que me atende num valor que ele entenda que seja adequado para ele. qual é o preço que alguém paga para passar da posição de analisante para analista? Isso Lacan deixa isso muito claro em vários momentos. Ele pega isso do Freud. E tem muito de Winnicott aqui também, tá, gente? É o preço do descer. Eu acho muito Tá? legal quando o Winnicott ele vai dizer assim que o analista, quando ele recebe um paciente que destrói a clínica dele, que destrói o analista, que vai, rebenta com tudo, aquela transferência negativa extremamente forte, aí o Winnicott fala, na outra sessão você tem que estar inteiro, você tem que estar pronto para mais, né? É quase que um masoquismo originário, né? Puta, eu vou apanhar de novo. Vai, é preciso. Veja, eu, Marco, fujo de tapa, de violência, de briga não, né? Vocês sabem que de vez em quando eu caio numas tretas aí. Tá raro, mas ainda tem coisas que permanecem. Agora, veja bem, nesse ponto eu concordo com esses autores, né? O Winnicott, o Reiki mesmo falava disso. Quando nós estamos. E talvez Lacan seja o que melhor nos ajuda aqui, porque ele vai colocar as coisas em uma outra perspectiva. Ele vai dizer assim: o analista não é uma pessoa, não é uma profissão, não é, né? O psicanalista, ele é simplesmente uma função, né? Que alguém pode ou não exercer no decurso de uma análise. O que significa dizer também que não necessariamente sempre que eu escuto um paciente na clínica, está rolando uma análise ali, né? E é legal a gente fazer supervisão com esse pessoal mais velho de escola. Eu tenho muito carinho pela EBP, a Escola Brasileira de Psicanálise. Então, vira e mexe, eu estou fazendo supervisão com eles.
supervisão de caso clínico, né? E eles, uma vez eu fiz algumas supervisões com o Cleiton Andrade, da IBP. Em uma delas, eu estava falando de um caso, de um rapaz, eu falei, cara, ele trabalha muito, tal. Aí ele perguntou assim para mim, quando é que ele entrou em análise? Isso foi esse ano, gente. Eu falei, cara, aí você me fudeu, não sei dizer, né? Ele falou, então como é que você disse que ele está em análise se você não consegue reconhecer o ponto onde ele entra em análise? O cara estava comigo há um ano e pouco, eu não tinha formalizado o caso clínico. Aí ele falou, ó, por tudo que você está me dizendo, tem um trabalho, né? Tem ali a associação livre de ideias, tal, 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 mas eu ainda não consegui escutar da tua boca isso que é legal, né? Aquele ponto aonde a gente pode dizer, tocou no ponto da fantasia. Agora isso aqui é uma análise. Saímos da entrevista preliminar e estamos falando de uma análise. Legal isso, né? Eu adoro. Assim, eu adoro fazer supervisão com essa galera, porque é uma galera que, ah, sei lá, se você tem 10, 20, 30 anos de clínica, eles vão te tratar do mesmo jeito como se você tivesse acabado de começar. Não é chicotinho, não é, eu acreditei que, eu achar. Não, não, cara, deixa eu escutar. E ali eu acabei descobrindo, quanto mais eu falava, pior ficava, né? Aí eu falei assim, vou ficar quieto. Falei, tá bom, Clay, próximo caso. Próximo, vamos para outro. E trata assim, essa galera trata a gente com carinho, que ensina muito a gente no lugar de professor, de docente também, de supervisor, né? E ele falou para mim, as primeiras vezes que eu fiz supervisão com ele, ele falou assim para mim, eu cobro R$ 400 a hora da supervisão. Aí eu falei, não, beleza, né? Vou fazer uma a cada 2 anos. Aí eu falei, cara, na supervisão ele falou, quanto você cobra dos seus pacientes? Aí eu falei, ó, em média de R$ 300, né? Todo mundo paga isso, tal. Não, esse paciente, eu falei, paga 150. Aí ele pergunta por quê, a gente trabalha, e depois ele fala assim, ó, você me paga 150 dessa vez, que é o preço do o paciente paga. Né? Tem um trabalho e tem alguma coisa articulada, né? Veja, nem na supervisão a gente trabalha com valor fixo, com preço fixo, porque a gente não sabe o que vai vir. A gente não sabe a condição do outro. É isso que eu tanto tenho para dizer para vocês, principalmente para quem está querendo começar, né? Aí a gente sim tem umas ferramentas, dicas do Marco Leite. Põe no checklist, põe na geladeira agora. Ó, por exemplo, esse vinho é bom, né, cara? Não tem mais? Eu gosto, cara, tem. A gente toma vinho aqui nessas feiras, né? O pessoal que vem de fora sabe como é que é. Mas olha só, quando a gente recebe um paciente pela primeira vez, quando eu me formei, não, 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 ótimo. Outro lado. Achei. Bebe aí também. Quando eu me formei, aí eu fiz aquela cagada monstra, né? Eu saí da UEL, na UEL a gente tinha uma entrevista com o paciente, né? Nessa entrevista a gente tinha um formulário que tinha que preencher. No formulário tinha lá profissão, renda mensal, não sei o quê. Eu, mais do que, assim, desesperado, adotei para minha clínica. Se a pessoa falar, mas aqui em Londrina é o seguinte, mora na Gleba? É R$ 50 a mais. Pelo menos, assim, né? É incrível isso. Eu não sei como que são nas outras cidades, mas aqui na Gleba é uma região um pouco melhor do que o centro, né? Não tão boa quanto os condomínios, né? Mas já é alguma coisa. E a hora que a galera vem para cá trabalhar aqui, até a diária da faxina é mais cara. Eu acho isso um absurdo, assim. Mas eles estão trabalhando com a ética da psicanálise. Valor. Valor. Agora eu quero ver vocês reclamar de valor de faxineiro.
O encanador que vai para a gleba e cobra R$ 100 mais caro, 150 mais caro. Pois é o que a gente faz na nossa clínica. Bom, quando eu recebi um paciente então no começo, eu preenchi o formulário, né? Profissão. Professor, puta, fudeu. Tinha as profissões, assim, tipo médico, isso aqui é legal, mas dá para cobrar bem. Na época, empresário era coisa boa, assim. Agora já todo mundo virou empresário. Até o Uber agora está empresário. Mas você tinha ali as profissões, tal, a renda média familiar, né? Então a gente meio que fazia um preço, assim. Eu saí da faculdade clínica, aqueles 3 pacientes que eu falei para vocês, tinha a menor condição. Concursado? Opa, legal, né? Advogado concursado, tal. Esse aqui vai ter que pagar o cheio, R$ 50 de sessão. Esse vai. Ele é recém-formado, né? Mas depois eu fui vendo que não é porque um cara é médico que ele pode pagar o valor cheio daquilo que eu gostaria de receber, né? E não é porque alguém é professor do município, né, que não pode pagar mais, às vezes, do que a gente acredita que ele pode pagar. Diga, Simone, a gente está entrando aqui na questão do valor social, tá? Diga, Simone. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Eu não estou ouvindo Conseguem nada. Oi, agora sim. me ouvir? A eco ou tá ok? Não está Conseguem me dando para ouvir? entender. Agora sim. Pode falar. Não, eu não consigo abrir a câmera, que eu estou aqui em trânsito, mas um dos motivos, Marco, que assim, quando você colocou lá nos grupos alguns que eu estou, que você colocou o evento, eu achei o tema muito pertinente. E, assim, a gente ainda está muito no começo, mas muito rica a tua fala aqui, esse tema, e bem rápido, um dos motivos que me fez, me capturou o tema. Eu estou atendendo atualmente, eu me formei agora em psicologia, no final do ano passado, já estou na clínica, subloco sala, não tenho consultório, eu atendo online e faço sublocação de sala. E durante o estágio em saúde mental, no ambulatório de saúde mental, eu comecei a fazer atendimento com um senhor, 60 anos de idade, motoboy. Um breve histórico, um breve, porque ele é muito grande. Adicto, diagnóstico de depressão, ele e a esposa. A amante ficou grávida de outro homem, ele ficou desempregado, a casa dele pegou fogo, enfim. Pera, Isso a tudo amante assim, dele ficou grávida de outro homem. então, isso é um pouco Esse é um é filme do uma, Almodóvar. é, e eu comecei a atender particular desde dezembro. E ele estava naquele lugar do reclamar, do se vitimizar, a culpa de tudo que acontecia na vida dele era de todo mundo. Mas, para encurtar a história, ele começou um trabalho muito bonito, muito difícil, dele próprio dizer o quanto era difícil para ele, de se implicar e entrou em análise. O valor que ele me paga é muito irrisório, não cobra nem o valor da sublocação da sala. E aí, como você está falando, você pode ter X paciente na agenda. Confesso que eu consumi um desses conteúdos até para conhecer e gosto de ter conhecimento, de ouvir várias opiniões, mas tanto a minha supervisão como a minha análise pessoal me ajudou nesse processo de escolher se eu iria continuar atendendo esse paciente ou não. E, de fato, qual o preço que hoje eu estou pagando, entre aspas, para continuar atendê-lo com valor que não cobre nem as minhas despesas. A minha escuta apurou muito através do atendimento desse paciente.
É muito gratificante vê-lo entrar em análise, ver de fato assim um corpo adoecido, muito adoecido, mas que hoje ele próprio já é capaz de ouvir, de se escutar. E aí me veio exatamente essa questão que os boletos eles chegam, né? A minha escolha em continuar atendendo ele e essa questão que você falou também, né, de ele paga caro porque ele é motoboy, ele passou um grande tempo desempregado. Se eu fosse levar em consideração apenas o valor monetário que ele me paga, eu teria abandonado esse caso. Sendo que eu percebi que, e agora, perfeita a tua fala, ele está pagando muito caro, um valor que é o máximo que ele pode pagar, e com um sofrimento, porque, como você falou também, a análise não fala de bem-estar, a análise fala de desejo. Para a gente ir para esse lugar de desejo, geralmente a gente passa muito sofrimento, né? Então, eu Sim, queria só sim. dar esse depoimento por conta dessa escolha que eu fiz e eu estou muito satisfeita com essa minha escolha, de realmente continuar atendendo, independente desse valor monetário que hoje ele é capaz de pagar. Obrigado, Simone. A gente entra num ponto muito legal aqui, né? Que é o que eu estava já fazendo a passagem. Quando a gente fala de valor social, o que a gente está dizendo é essa pessoa não pode pagar mais do que um preço mínimo estabelecido por mim ou pela cultura. Agora, veja que interessante. Será que aquilo que eu estabeleço como preço enquanto valor social, quando alguém diz que não pode pagar mais do que isso, eu não estou deixando a pessoa no lugar de miserável? Aí vem as nossas estratégias, que tem a ver com o ato analítico, inclusive, de virar para a pessoa e falar quanto você pode pagar pela tua sessão. Qual é o máximo, dependendo do paciente? Cuidado com isso. Vamos escutar primeiro a pessoa, uma, às vezes duas, três sessões, e pergunta para ela assim: qual é o máximo que você está disposto a pagar pela análise? Isso muda tudo. Geralmente a gente escuta: hoje, hoje, eu posso pagar isso. Esse, a gente está tranquilaço. Por quê? Porque ele já entendeu. Uma coisa que às vezes a gente demora. Eu demorei anos, né, pra entender isso. Que a vida é uma roda gigante. Tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo. Os humilhados serão mais humilhados, né? Uma hora você vai poder pagar mais, outra hora você está pagando mais, de repente bate o carro, aí tem que usar Uber, aí usando Uber o dinheiro não sei o quê, tal. Vai parar a análise por causa disso? São pequenas estratégias que a gente pode chamar de estratégias, mas na realidade, muito que eu aprendi com o Jorge Cesarino, principalmente, é o cuidado que a gente tem ao usar as palavras para comunicar alguma coisa. Se eu coloco o paciente, olha, então eu vou te atender por um valor social. Eu estou dizendo assim, você não paga aquilo que eu mereço, aquilo que o tratamento custa, aquilo que vale, né? Só aí, meus amigos, nós já temos parece que quase que eu não sei, eu fico pensando aqui, é como se a pessoa já tivesse com problemas para sair do lugar que ela está, e aí vem o cara, a mulher que deveria ajudar a tirar e coloca mais embaixo ainda, põe mais terra em cima. Isso não funciona. A Fábio ergueu a mão e depois eu passo para você, pode ser?
Então, Fábio, só um minutinho, comenta e aí, comenta voz alta. Da questão isso, né, de falar, né, até isso do uso das palavras, né, eu aprendi, de certa forma, muito a questão de trazer para o paciente sobre investimento, sobre quanto ele está disposto a investir. Eu queria saber o que você pensa disso, nesse sentido. Zero, análise é perda do começo ao fim. A gente começa perdendo o ideal, perdendo o amor, perdendo a paciência, perdendo o saco, perdendo tudo. Não é? Quantos de vocês. Não, de verdade, assim, vamos lá. Quantas vezes vocês saíram da análise querendo nunca mais voltar? Esse é um ponto. Agora, quantas vezes vocês saíram da análise falando, puta, eu vou voltar semana que vem? Dá para contar nos dedos de uma mão e olhe lá, ainda sobra dedo, né? É tirar e tirar e tirar e tirar, não é investir. Eu acho que essa ideia de investir está muito ligada com uma cultura extremamente contemporânea, corporativista, neoliberal, que não nos serve na dinâmica do inconsciente, né? O próprio nome, né? Investimento. É investimento. Se a gente fosse fazer o marketing da psicanálise, o que nós diríamos para as pessoas contratarem o nosso serviço? Eu tenho os meus dois maiores jargões da propaganda da psicanálise. Primeiro, venha suspender seu recalque. Quem contrataria um psicanalista para suspender o recalque? Já começa por aí. Beijinho no ombro? Não, não é esse recalque que eu estou falando. É outro. É outro. Segundo, venha se descobrir ignorante de si mesmo. Para piorar o negócio, né? Enquanto uns prometem autoconhecimento, cura, elevação, oi? Controle, né? Autocontrole. O que a gente descobre na análise é que, no máximo, a gente sabe aonde está o ponto que nós vamos cair. E aí a gente vai cair. Descer. Venha descer, Descer. Entende? Assim, então, eu acho que não se trata de um investimento. Se trata de pagar um preço por um trabalho que no começo a gente busca para se sentir bem, mas aí a gente começa a descobrir que aos poucos a gente vai se sentindo ainda mais mal, porque aquilo que a gente acreditava nos fazer bem, na verdade, nos levou ao pior, né? Que tem a ver com esse luto do ideal, luto do ego, do narcisismo. Narcisismo. Tem um cara que, infelizmente, ele é pouco trabalhado no Brasil, especialmente nas escolas de orientação lacaniana, André Green. Eu acho que ele é o maior anti-lacaniano que tem aí na cultura. Ele tem um livro chamado Narcisismo de Vida e Narcisismo de Morte. É um livro que vale a pena ler. A gente pensar um pouquinho essas questões do narcisismo contemporâneo e tal. Diga, Fábio. Opa, aqui está cortando um pouquinho, está ouvindo bem aí, né? Perfeito, cara. Então, eu estou formando agora. Formo meio do ano que vem. Eu vou começar a clinicar na psicanálise. Até foi a professora que me passou o link aí da aula, né? Vamos dizer assim, aula, que eu estou aprendendo. Mas é essa maneira de valores, né? Eu escutar ele primeiro, fazer aquele acolhimento para entender, para depois dar o valor, seria errado? Como entender O a problema, demanda? Fábio, o problema todo está aí. Quando a gente vai falar um valor para o paciente, a gente está falando da nossa fantasia, do que a gente gostaria de receber e do que a gente acredita que o paciente pode pagar. Em última instância, precisamos fazer mais análise nós mesmos para se descolar desse ideal, Uhum. desse eu que come, bebe, 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 come, bebe mais um pouco. Tem que descolar um pouco disso, né? E deixar para que o paciente possa dizer
as suas possibilidades. Gente, Então, eu odeio essa palavra, mas talvez sirva muito bem aqui. Se trata muito mais de um empoderamento, tá? De dizer para o paciente: olha, eu vou te atender por R$ 30, por R$ 100, por R$ 500. Eu vou estar aqui com você. Percebe a diferença? É assim, eu, eu, eu não sei, mas me parece, né, que o rolê é outro, né? Não é eu estou sendo atendido por um valor social. É eu posso pagar pelo meu tratamento, né? Gente, isso muda tudo. Na minha imaginação muda e na cabeça dos meus pacientes também. Tinha um empresário aqui da região, dono de distribuidora de. Olha, o cara nunca me trouxe uma cerveja, cara. O cara é dono de distribuidora de cervejaria e tal. Da Ambev não, da Heineken, da região. Nunca me deu aquelas gradezinhas de, sei lá, 60 garrafas, nada. Nenhuma veio. É, E ele pagava, muito bem, obrigado. 250 na época, né, que eu cobrava, R$ 250 a sessão, não fazia análise. Ele pagava, às vezes vinha, às vezes não vinha. Agora, eu não posso dizer que esse cara fez análise. Não posso. Tanto é que chegou o momento que eu falei para ele, falei, cara, olha, o negócio é o seguinte, eu falei com essas palavras, eu adoro dinheiro, assim, muito, gosto muito de dinheiro, mas ganhar dinheiro desse jeito, para mim não dá. Eu preciso trabalhar. E aqui não tá tendo um trabalho. Tá tendo, sei lá, você me paga, você diz para sua mulher, né, que era ex, né, que tá fazendo análise, ela volta com você continua dizendo que está fazendo análise, mostra lá o comprovando de pagamento, tem análise aqui. Tem qualquer outra coisa, menos análise. E eu não vou jogar esse jogo, não. Aí vem a ética, né? Do analista. O que é a ética do analista? Não é ser moralmente alguém superior, tá longe. Analista moral, assim, moralmente superior, cara, fujam, isso é furada, né? Não, a ética do analista é a ética do desejo, é de que, bom, a ética do um a um, do caso a caso, de você poder reconhecer que nesses R$ 250 vindo toda semana era um pagamento para não haver análise, era um pagamento para mostrar para um terceiro, mas a análise mesmo estava longe de acontecer, né? Ou seja, aonde está a ética da psicanálise ali? Bom, eu trabalho com desejo de analista, de que haja análise. Se não há análise, se não há a menor condição de haver análise, por que é que eu vou continuar sustentando isso, né? Que tem muito mais a ver com a sintomática do quadro do que qualquer outra coisa. Lembra que eu falei no começo? É muito mais barato pagar com dinheiro, né? Agora, esse caso, gente, eu atendo ela até hoje. É um dos meus casos preferidos, assim, principalmente com relação a essa temática. É uma paciente que estava comigo antes da pandemia, aí ela fazia estágio e ela me pagava um valor lá X, bem pouco, assim, né? Para mim, pouco para mim. Acho que eram uns R$ 500 a sessão. Pô, brincadeira. Ó, já pensou? Não, para mim é nada, né? Tipo, dinheiro de pinga. Ó, pinga a cara.
Ela pagava uns R$ 30, às vezes pagava 40, 50, ela pagava meio que o que sobrava da bolsa de estágio dela. Veio a pandemia, né? Estagiário, puta, acabou ali a condição dela pagar, e ela chorava nesse divã, chorava, chorava, porque vai tocando em questões dela, ela já estava comigo há uns 3, 4 anos, mais até, já estava uns 5 anos comigo já. E era uma questão dela, assim, pelo amor de Deus, não me abandona, não me abandona. Eu não vou ter dinheiro para te pagar, mas não me abandone, eu não sei o que fazer, eu preciso parar de vir aqui, porque eu não tenho a menor condição de sustentar isso aqui. E a minha mãe está me ajudando, né? Ela mora com a mãe e o pai, né? E meus pais estão me ajudando. Meus pais pagam todas as minhas contas, mas meus pais são muito pobres, pai aposentado, mãe aposentada. E não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para vir aqui, não sei o quê. Eu falei assim, calma, quando é que eu falei para você que eu não iria te atender? Será que os analistas hoje têm essa percepção? Vocês sabem a história do. Aqui eu já vou estar caminhando para o fim, eu não queria falar isso. Depois eu falo. Eu vou continuar no caso aqui. Mas e eu continuei atendendo ela. E ela vinha, 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 e aí ela começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, e começou a falar que ela gastava mais do que ganhava, cartão de crédito dela, cartão de crédito da irmã, cartão de crédito da mãe, e nada de me pagar, eu já estava filha da puta. E aí um dia ela, no divã, falou assim: eu não quero ser vista como coitada. Aí eu disse para ela: a partir da sessão que vem você paga. Não dormiu, né? Ficou ali a semana inteira angustiada, mal, e agora eu vou ter que pagar, meu Deus do céu, quanto eu vou pagar? Isso ela me falou depois. O que ela não sabe é que um dia antes eu tinha feito a supervisão com a Silvia Amigo, lá da Escola Freudiana de Buenos Aires, uma querida também, aquela lá. Ó, um livro que ajuda muito. Isso, pega ele para mim, Rafa, por favor. O Rafa tá de assistente. Olha lá. Um livro que ajuda muito a gente pensar casos limites, né? Da Silvia Amigo Mentalidades. Tá? É, muito bem traduzido. Ah, Marco, eu estou começando, leio? Não, vai ler Freud. Ah, já tenho alguma experiência, leio? Não, vai ler Lacan. Ah, já sou bom, leio? Não, não precisa, né? Vai ler ali, se você quiser ler, se você falar, putz, eu quero, né, entender um pouquinho mais desses casos difíceis. Ó, foraclusões com e sem desencadeamento. Ela trabalha psicose com desencadeamento, psicose sem desencadeamento e tal, me ajudou muito. O que você está passando aí? Para trabalhar com psicose, maravilhoso. É, é brincadeira. Ah, estou começando, quero ler? Vai ler. Vai entender? O que você entender já está. Depois lê de novo daqui 1 ano, 2 anos, né? Acho que é assim que a gente caminha no percurso. Então, eu estava. Um dia antes, eu fiz supervisão com a Silvia Amigo sobre esse caso e eu falei para ela, eu falei assim, Silvia, essa paciente, ela não paga nada e eu já estou meio de saco cheio, porque assim, eu sei que ela está ganhando dinheiro, né? Eu sei que ela ganha pouco, mas para mim é importante que ela pague alguma coisa. Aí a Silvia falou, o que você está ganhando com essa paciente? Gente, cuidado, quando os supervisores perguntam alguma coisa, é sinal que você vai cair na armadilha. Não tem muito como fugir. Aí eu falei, olha, Silvia, o que eu estou ganhando é experiência. Eu estou aprendendo muito com essa paciente, a ser mais acolhedora, a ser mais perseverante no caso clínico, né? A ter um saco maior, porque é uma paciente que demanda muito trabalho. Aí ela falou assim, bom, então ela está pagando, né? No outro dia ela falou, eu não quero ser vista como coitada. Aí eu disse, a partir de agora paga. Ela veio na outra semana, falou que ficou sem dormir, angustiadíssima, muito mal, tal. Falou assim, Marco, eu posso pagar R$ 60 agora, que eu tenho umas contas para vencer, meu pai morreu e eu preciso ajeitar as coisas, para R$ 60.
Caceta. Vocês sabem quanto que eu tava esperando que ela pagasse? Quem chuta aqui? Ninguém? 30, 40 reais. Pra mim era importante que ela pagasse. Cara, que fosse 30, 10 reais, se ia ser alguma coisa. Ela vem com 60. Aí eu perguntei pra ela, foi a primeira vez que eu perguntei pra ela, quanto você tá ganhando no teu trabalho? Ela falou, 1.800. Líquido. Falou, não, líquido dá uns 1.500, 1.600. 60 reais a sessão. Para tudo. Tá com cartão de memória aí? Tá, Tá. mas já tá. Vou tirar daqui. Só um minutinho, gente. No... Deixa eu colocar o cartão. Aqui, ó. Boa. Alguém consegue fazer a conta? Quantos por cento dá R$ 240 por mês de 1.600? Quem é bom? Quem é bom de matemática aqui? Oi? Quase 20%? 36%. 36%? Pergunta. Essa paciente, pagando R$ 60 por sessão, paga mais ou menos do que o cara que paga 250, hoje 300? Tem, tem uma paciente em Portugal que me paga 50 euros por sessão. Igual? Depende. Paga muito mais. Paga muito mais. Eu tenho o direito de dizer para ela, não, que isso, paga menos. Eu tenho esse direito? Não. Outro paciente meu, esse aqui, gente do céu, é o cara, coitado. Ai, dá dó. Eu tenho dó de alguns pacientes meus. Muita dó. Esse cara perdeu tudo, tudo, tudo. Ele é, não vou falar da história dele, porque ele é líder de uma comunidade aqui, aqui em Londrina, e tal, né? Ele é bem, bem famoso, muito mais famoso do que algumas pessoas por aí, assim, né? Aí, basicamente, ele chega nos lugares, todo mundo quer tirar selfie, bater. Não, não é o Marco Leite, né? O pessoal aqui fala no Marco Leite e tal, não, nada a ver. É, ele, ele perdeu o emprego, né? Não tinha como trabalhar, teve um acidente de trabalho bem feio e acabou o dinheiro. Ele estava na casa de um amigo dele, né? Sendo cuidado por esse amigo dele e tal. Meu, pensa numa pessoa que se superou, cara, dia após dia. Eu olhava para ele e falava, meu, que bosta que eu tô fazendo aqui escutando esse cara. Esse cara merece muito mais, né? Inclusive, eu não arredei o pé do tratamento com ele por causa disso, que eu olhava para ele e falava, meu, eu preciso estar bem para escutar esse cara. E às vezes vinha 2, 3 vezes na semana, não pagava nada, não tinha condição, não tinha dinheiro para comer, gente. Aí esse cara veio uma vez e falou: Marco, eu consegui um emprego, vou trabalhar, tal, vou quitar minhas dívidas. Aí eu falei: oh, glória a Deus. 3, 4 meses depois, ele, Marco, eu vou pagar a minha análise agora. Quanto você está cobrando? Aí fudeu, né? Falei assim, cara, do mesmo jeito que você entrou aqui, eu falo a mesma coisa.
Quanto você pode pagar? Eu disse na divulgação do bate-papo de hoje, né? Que era as ideias minhas, tá? Não é. Vocês não vão encontrar isso na tradição psicanalítica, só por baixo do pano, a gente vai chegar lá. Que é um caso emblemático que mostra pra gente isso que eu faço na clínica e que eu espero que vocês um dia façam também. E ninguém fala sobre isso quase. Aí ele falou assim, eu posso pagar R$ 100. Eu falei, por sessão, graças a Deus. Pensei, né? Ele falou, por mês. Eu falei, bastante. Como bem disse a Simone, não paga. Mas foda-se, né? Se tá na chuva para se molhar. Aí esse cara vem, paga um mês, R$ 100, e ele chora no divã falando assim, você não tem ideia do quanto é bom eu poder pagar. Eu poder pagar. Gente, não tem, assim, para mim não tem preço escutar um cara desse falando isso. Né? Eu tendo um médico, cara, muito gente boa, muito querido, ele paga quase o valor que eu costumo pedir, né? Nem mais, nem menos. E ele tem uma série de questões lá financeiras, né? Empresas e tal, e ele não paga tudo aquilo que eu peço, né? Eu costumo pedir R$ 300, tá, gente? Eu falo assim, ó, R$ 300, mas vamos conversar primeiro, vamos ver o que que dá. Só que se a pessoa insiste muito, assim, eu falo o preço, senão, para mim, pouco importa. E esse cara foi um desses, que ele começou fazendo, eu falei, pô, você vai querer pagar em dólar, né? Super bem sucedido, médico, reconhecido na cidade inteira, aqui na região. Ah, vai fácil. Nada, cara. O cara tava quebrado, tava fudido. Em processo de divórcio, empresa quebrando. Falei, meu, do jeito que eu atendo aquela moça que é professora, né, no estado, eu vou atender esse cara também. Por quê? Porque o que está em cena não é o meu boleto. E é difícil a gente escutar isso, né? Principalmente para quem está começando. O que está em cena é o desejo de analista. Isso vai para o último ponto que eu queria trazer para vocês, e aqui é super rapidinho, né? Que é uma pergunta que a gente tem que se fazer cada vez mais. A psicanálise é elitista mesmo? Ou seja, ela só serve para elite? Ou são os psicanalistas, que são os filhos da puta, que não estão afim de escutar o pobre, né? Que estão imitando o Lacan? Bom, um caso que eu atendi, ó, quem diria? Nossa, esse ato falho foi foda, hein? É, o famoso Homem dos Lobos, né? Já ouviram falar do Homem dos Lobos? Quem pagou pela análise do Homem dos Lobos? Vocês sabem quem pagou? Sabe? Não? Ninguém sabe? Eu vou falar para vocês. Agora, anotem aí no caderninho. A IPA, a IPA, a instituição que, né, virou lá a Associação Psicanalítica Internacional, criada por Freud e tal. Os caras se reuniram, fizeram uma vaquinha entre os próprios analistas para pagar a análise do cara. Que hoje é tão diferente? Aí que tá. Será que hoje é tão diferente? Tem o livro a clínica pública de Freud, eu acho que é, né? Não é? As clínicas públicas de Freud, sei lá. Freud recebia paciente de tudo quanto é lugar. Lacan também. Nossa, Lacan. A gente fala assim, lacaniano é chegado na grana. Sim, a gente adora dinheiro. Qual é o problema? Você tem problema que o outro gosta de dinheiro? Cara, vai para tua análise, trabalhar isso. No mínimo, inveja, né? E tudo bem gostar de dinheiro.
A questão é, o Lacan atendeu por muito tempo, acho que anos, um cara que não podia pagar absolutamente nada. Inclusive, tem uma história, essas histórias são maravilhosas. É tudo fofoca, né? Ninguém prova essas coisas. Tipo, uma pessoa falou que ouviu, que não sei o quê, mas vamos acreditar, né? Faz de conta que a gente acredita. Que esse cara, que não pagava um centavo, que todo mundo sabia que ele não tinha dinheiro para pagar nada, ele chegou no consultório do Lacan, bateu na porta, e aí o Lacan tirou um cara que era milionário, que tinha vindo para consultar com ele do divã, falou: o senhor, por favor, me dê licença, que agora eu vou atender o senhor fulano de tal. O cara deitou no divã, o Lacan tirou ele para atender o outro. Aí o Marcelo Veras até brinca, né? Foi um ato analítico que serviu para dois, assim, sabe? É um tiro que mata dois coelhos com um tiro só. Que ele interpretou os dois, ele interpretou o cara fodão que estava indo lá, e não sei o que, vou pagar e vou ter lá 1 hora com o Lacan. E o outro cara que, tadinho, pobrezinho, coitado, não sei o quê. Ele falou: "Ah, vem você. Vem." Nessa questão, eu acho muito interessante. A gente. Agora, o Marcelo Veras esteve aqui em Londrina esses tempos, né? Esses dias, e ele deu aula para quem? Para a tua turma, né, para vocês? E ele falou assim: eu acho que foi na aula que ele falou, né? Que ele é meio Robin Hood, lá em Salvador, né? Foi na aula? Foi. Ou foi depois? É, a cara dele é, rouba dos ricos para dar para os pobres. Da primeira vez que ele veio para cá, ele falou para mim, falou assim: Marco, eu tenho gente que não tem R$ 1 para pagar, então eu ajudo, né, a pegar ônibus e tal. Aí eu já me senti aliviado, eu falei: nossa, o Marcelo Veras faz isso. E eu tenho gente com tornozeleira eletrônica que tá lá naquele negócio enrolado lá da Odebrecht. Acho que a sede lá, né, é em Salvador, né, tal. Ele falou: cara, é preciso, né, que cada um pague o preço que pode. Agora, a gente como analista, nós estamos de fato dispostos a pagar o preço que nos é cobrado para exercer essa função? Aí eu deixo com vocês. E tudo bem se vocês não tiverem. Hum? Tudo bem se vocês, por um acaso, preferirem ser que nem a fulana, que antes de conversar com o paciente, simplesmente chega e fala: a sessão é tanta, 1.000 e cacetada, com câmera ligada é mais caro, e a gente vai fazer um combo aqui de 5 sessões, promoção, um pacote de sessão. Vocês estão sabendo desse caso, né? Acredito que esteja, circulou muito, não? Depois procurem. Aí eu acho que não tem absolutamente nada a ver com a ética da psicanálise, que tem a ver com caso a caso, com um a um. E mais, acho que para encerrar aqui a conversa, né? Muita gente me procura começando na clínica e fala: ah, Marco, você conhece o site tal, o aplicativo tal, não sei o que. Eu falo: "Ó, furada." Ah, mas por que furada? Porque vem tanto paciente de lá. Eu falo assim: cobra dos pacientes que vêm de lá o mesmo preço que a empresa vai te pagar. O paciente vai pagar mais barato, você não vai ter vínculo com a empresa, tipo, não é uma terceirização do trabalho, e o paciente às vezes vai te pagar até mais caro, né? Porque o que ele paga na empresa é mais caro do que a empresa repassa para você. E ainda coloca isso como nome de valor social. Pura propaganda enganosa. Isso eu não estou nem dizendo de ética da psicanálise, mas é ético fazer um negócio desse? Esses tempos, uma das propagandas que tinha tenha ao alcance das suas mãos um psicólogo 24 horas por dia. E está rolando um papo de uberização, né, da psicologia. Vocês estão sabendo do rolê? Né?
Aí, assim, eu atendo na clínica há muito tempo. Então, tem paciente que me liga, às vezes, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e eu atendo. Se um paciente tem muito problema, eu sei que tem problema, eu sei o ponto que aquele paciente está na análise, eu atendo. Se o paciente não tem problema nenhum, e de repente me liga 4 da manhã, é aí que eu atendo mesmo, assim, sabe? Que eu falo, pô, né? Tipo, tá 5 anos em análise, tá quase de alta, né? Já tá querendo ir embora, de repente liga, o WhatsApp, manda mensagem. Será que a gente está conseguindo mostrar para as pessoas esse trabalho que a gente faz? Eu duvido. Senão não tinha um se inscrevendo nesses aplicativos. E tem uns aplicativos bem da hora agora. Não sei se vocês viram, né? Que é um aplicativo que eles colocam lá. Inteligência artificial ao seu dispor, não sei o quê. E, se necessário, consulta com psicólogo. Vocês estão sabendo disso ou não? Não? Sabe qual é a técnica que usa? TCC. Por que que eu não me surpreendo com isso, gente? Fica para uma próxima conversa, que as maiores evidências de funcionamento de uma determinada prática, né, baseada em evidências, está muito mais na relação estabelecida entre o paciente e o profissional do que na teoria ou na técnica em si. Isso eles não falam, né? Bom, da minha parte, era isso que eu tinha para falar com vocês. Agora vamos abrir aqui para conversa. Pode xingar, pode falar nada a ver com o que você falou, devolve meu dinheiro. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, consideração? Cara, eu tenho em relação a quando isso já está em andamento, né? Que é, tem um caso aqui bem assim. Uma paciente que ela tinha essa necessidade de cobrasse um valor, né, abaixo do que eu gostaria e funcionou por muito tempo. E agora ela tipo, já mudou, tá no trabalho que ela está ganhando bem e tal, e ela não pode me pagar diferente. Mas eu achei que era importante, né? Até pelo trabalho mesmo. E aí eu falei pra ela. E aí ela falou, tá, vou pensar. Ela não quis me se comprometer com o valor. E aí ela, tipo, passou um mês, assim, nada dela falando de ter pensado nisso. E aí eu chamei de novo, né? Falei, e por, né? Você chegou a pensar. Aí ela falou, é que eu tô me reorganizando, porque teve essa mudança, né? Vai acontecer. Aí eu falei, tudo bem, então você me fala. Mesmo que eu acho que tem teve esse ponto, né? Eu deixei pra ela me falar o valor. Uhum. E aí ela não falou. E aí ela começou. Daí teve um dia que ela falou que ela gastou R$ 1.000 em maquiagem. E aí ela estava endividada e comprado outras coisas para ir para uma festa, e por isso ela não ia poder pagar o valor. Tipo, ela ia ter que esperar alguns meses para ela regularizar essas pendências, para ela começar a pagar um valor melhor na análise, né? Claro que isso é analítico, né? Porque você está gastando com algo tão supérfluo, você precisa se reorganizar. Não, pera, não é supérfluo. Ó, eu estava fazendo análise aqui em Londrina, e aí eu falei, eu vou ter que parar a terapia porque é final de ano, não tinha paciente, né, tal. Aí eu peguei e gastei em coisa de pesca. E nem pescar eu fui. Aí eu voltei e falei assim, olha, falando aqui agora, o dinheiro que eu ia gastar aqui na análise, eu gastei com coisa de pesca. Tem alguma coisa aí, sabe? Tem alguma coisa endereçada ao analista. Eu acho isso muito importante que você está trazendo, né? É óbvio que é supérfluo. Porra, vai comprar coisa de pesca, vai pagar festa, cruzeiro com o Roberto Carlos, sei lá. Mas ninguém precisa disso, né? Ah, mas dá raiva, hein? Vixe.
Assim, ninguém precisa disso, não é uma coisa que vai mudar a vida, né? Dizendo isso. Eu preferi gastar nisso do que isso. É isso, é uma escolha. Aí a gente entra com o problema de se interpretar a fala do Lacan, quando Lacan diz que a resistência é do analista, porque ele nunca diz que a resistência é somente do analista. A gente discutiu isso na última conversa aqui, né? Acho que Camoreirão. Não está escrito isso. Está escrito que, bom, o analista tem as suas resistências também, né? Mas não é só do analista. Eu tenho para mim cada vez mais que a minha teoria está certa. Um dia eu vou falar dessa teoria publicamente. Será que consegue iluminar ali o quadro para eu. Reflete muito. Né? É que assim, sempre que a gente está chegando perto de alguma coisa da ordem do recalcado, há um movimento refratário, assim, sabe? É igual, tipo, tocar no fogo, assim, né? Quando a gente toca em alguma coisa que tem que ser tocada, né? Mas por alguma razão, às vezes não é o momento, ou até é o momento, né? Mas assim, a coisa está muito complicada, o paciente é mais complexo. Se for uma psicose e você trabalhar e acontecer alguma coisa nesse sentido, vai desencadear a psicose, né? Se for numa neurose, vai desencadear uma série de afetos endereçado ao analista. E pode aparecer isso tudo, significa que a análise está acontecendo legal, tá? Não na casa do psicótico, né? Se o psicótico desencadear na análise é porque alguma merda a gente fez. Pode ter certeza disso. Ah, mas é só culpa do analista? Óbvio que não, né? Tem a vida fora aí do negócio. Mas na neurose, quando acontece isso, ok. O problema é que às vezes a resistência aparece como? Quando a gente vai tocando no ponto que tem que tocar e o paciente faz esses movimentos, né? Que é justamente de fazer algo na contramão do processo analítico, mesmo assim endereçando isso ao analista. Mais ou menos assim, Tó, interpreta. E a gente não pode cair na besteira de dizer o que aquilo significou. A gente tem que dizer, tá, o que aconteceu aí? Me conta, o que você pensa, né? Por que nesse momento... Eu tenho um caso emblemático disso, de uma moça, o pai era pastor, né? Gente, depois de um tempo de clínica, você para de receber. Hoje nem recebe mais, né? Cheque que volta, né? Não sei se hoje ainda recebe cheque, mas na minha época, quando eu era jovem, a gente recebia cheque dos pacientes. E tinha uma paciente que o pai, pastor, né? Super reconhecido, assim, na igreja lá, no colégio, que ele era diretor, inclusive, e o cheque dele era o único que voltava, o único que voltava. Vira e mexe, ele aparecia de carro novo. Todo ano trocava de carro e tal. E a filha reclamava que esse pastor, né, que esse pai não olhava para ela, não pagava as coisas dela, não dava dinheiro para ela, não deixava ela trabalhar. Assim, ela começa a trabalhar. Ela começa a trabalhar, eu aproveitei e falei assim: agora você paga a tua análise. Ela, não, mas eu não posso pagar R$ 150 a sessão, não sei o quê. Eu ganho 600 por mês e tal, tal, tal. Eu não falei 150 a sessão. Quanto você pode pagar? Gente, a mulher melhorou de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Em 3 sessões, ela falou: ah, eu estou muito bem, eu não preciso mais vir aqui. Igualzinho, pai. Na hora que tem que pagar, ah, tô ótimo. Passou. Ai, passei. Então, veja, é uma interpretação que produz esse efeito refratário, né? Mas que, no mínimo, põe o paciente para pensar alguma coisa. Eu acho que aí está a nossa interpretação, não é a gente dizer o que significa, mas é colocar o paciente para pensar sobre aquilo, né? Esse é um efeito importante aí que a gente procura.
Voltou a paciente? Não, tá melhorando, né? Tô precisando. Você Tô voltou? nessa pausa aí, que eu não sei se é importante ou não. Entendi que era, né? Uhum. Ok, vou esperar esse tempo que ela me disse aí de se organizar. É. Vai estar guardadinha a data, né? Que ela falou que ia se organizar. Boa sorte. Boa sorte. Ah, tem gente que você mexe no dinheiro, mexe com a vida, tá? Eu gosto de analisante igual eu, assim. Eu vou aumentando. Tipo, chega um ano, eu falo, olha, vou aumentar a sessão. Todo feliz. Eu não tenho nem ideia quanto que a minha analista cobra. Nunca perguntei, quanto você cobra? Desde o começo ela falou, qual é o valor que você pode? Né? Diferente de quando eu fazia análise em Londrina, que tinha um mínimo e um máximo. Eu acho que nem tinha máximo, tipo, tinha um mínimo. A pessoa só fala o mínimo, o céu é o limite. Eu acho que é um por aí também, né? E o que eu recebo hoje, até estava conversando com uma amiga muito querida, assim, né? Que eu gosto muito dela hoje, do número de pacientes, né, e tal, e do valor. Eu falei, eu ganho o suficiente, né? Se alguém quiser me pagar 500, eu falo, procura o Jorge Cesarino, sei lá. E ainda vai cobrar até mais, né? 800, R$ 900, sei lá. Para mim, não faz sentido. Marco, o trabalho não vale? Tá, tem gente que acredita que vale, mas eu acho que na minha realidade, historicamente, culturalmente, onde eu estou inserido, porra, vem pra caralho, vem muito bem. Acho que tem isso também que a gente tem que ver, né? É diferente de um cara trabalhando em Curitiba, ou São Paulo, ou na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aí tem que cobrar mais mesmo, porque tem mais dinheiro ali, né? Agora, tem uma pessoa que fazia análise comigo e parou, né? Eu encaminhei para outro colega, inclusive, e essa pessoa estava muito encrencada com grana, assim, e aí ela falou assim para mim, falou, o negócio é o seguinte, eu adoro atender online, porque online, geralmente os pacientes pagam muito mais do que eles pagam quando vem presencial aqui. Né? Mora numa comunidade no Rio de Janeiro. Aí eu falei, ótimo, eu atendo você online, qual é o valor que você pode pagar? Né? Aí ele falou, Marco, pera, preciso ver, não sei o quê, ficou meio perdido. Marco, eu vou parar de fazer análise com você, eu queria que você me indicasse outra pessoa. Falei, tá, faz aí, Rio de Janeiro, né? Marco Antônio Coutinho Jorge, Antônio Quiné. Tá aí os nomes da galera, né? Eu passei o contato, assim, passei o telefone, tenho contato dessa galera tudo aí, né? Cristina Royer. Falei, tá aí, ó, vai lá. Só quer pagar? Então paga, né? Mais alguma questão? Alguma dúvida? Vocês estão no grupo, né, do WhatsApp lá do encontro de hoje. Eu vou passar o link do outro grupo, onde eu passo geralmente ali todas as informações de eventos, de bate-papo. Espero que esse híbrido tenha funcionado, né? Depois vocês me contam, façam uma avaliaçãozinha lá no grupo. Podem mandar lá no grupo mesmo, falar assim, Marco, deu certo, não deu, funcionou, não funcionou, tá? Isso aí é muito importante para mim. Se tiverem mais dúvidas, alguma questão que vocês tiverem, né, o comentário, podem mandar no meu particular ou mandar lá no grupo também, fiquem à vontade, tá bom? Eu estou à disposição na medida do possível. Só não às 4 da manhã, tá, gente? Vão dormir, beber, festar, sei lá, pra praia, tá bom? Mas no resto do dia eu respondo, juro. Pessoal, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Legal.